Vamos lá então, retomando aqui os nossos estudos do livro A Gênese, capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Nós estamos agora no item número 60, provavelmente concluiremos hoje esse capítulo, né? Ele tem 62 itens, nós já estamos no 60. Então, falta só um pouquinho para a gente passar para a próxima etapa, que a gente conversou no nosso último encontro. O próximo capítulo será sobre Deus. Então é bem interessante, porque ele vai abordar aquela questão, né? Por que você acredita em Deus? O que nós podemos entender por Deus? E Kardec apresenta para nós aqui uma linha de raciocínio interessante para tentarmos, do modo mais racional possível, compreender a existência de Deus. Mas antes de chegar lá, né, nós estamos aqui no item número 59, número 60, né, fazer só uma breve retrospectiva aqui do 59, Kardec diz assim para nós: os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, sem dúvida. Entretanto, sua ação é restrita e necessariamente lenta para se propagar. Se um só dentre eles, mesmo que fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, viesse nesses últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem iria provar a veracidade dessas informações nessa época de ceticismo? Aqui a gente já lembra de imediato que Kardec está falando numa época de ceticismo, falando daquele período pós-iluminismo, pós-revolução francesa, onde tudo era colocado em xeque, né? Tudo era duvidoso em termos de informação do mundo espiritual, informação com teor religioso. Então, se viesse um único espírito dizer sobre o mundo espiritual, certamente seria questionado e poderia cair no descrédito. Diferentemente do que acontece na atualidade, quando nós falamos sobre doutrina espírita ou mundo espiritual aqui no Brasil, já é um contexto bem diferente do que era na Europa. Isso nós já conversamos, porque o espiritismo, da forma como ele era estudado e da forma como ele se desenvolveu na Europa no século XIX, muito diferente do espiritismo que se desenvolve aqui no Brasil na atualidade, onde nós temos mais de 8.000 centros espíritas, onde temos incontáveis médiuns, onde nós temos a mídia a favor da divulgação da doutrina espírita, como nós vimos ontem na televisão, né, no programa Fantástico, passando uma entrevista muito bem feita com o Divaldo Franco. Isso nada mais é do que a propagação da doutrina de um modo amplo e restrito, então diferente do que era na época de Kardec, quando era um período de muitos questionamentos, um período de muitos conflitos entre filosofia, ciência e religião. Uma única referência espírita naquela época, iniciando com a sociedade e depois se propagando com outras instituições pelo mundo afora. Então poderíamos dizer mais de 300 centros espíritas espalhados pelo mundo. Hoje nós temos mais de 8.000 só no Brasil. Então, muito diferente daquele período que Kardec colocou. Então, tudo se questionava. Então, se um único espírito falasse sobre o mundo espiritual, muitas pessoas questionariam quem é esse espírito, quem é o médium através do qual o espírito se comunica, que informação ele trouxe, qual é a veracidade de tudo isso. Então seria muito problemático fazer qualquer tipo de afirmação definitiva, tendo como base apenas uma única informação. Já na atualidade, como também naquela época, né, depois, muitas comunicações chegavam. As pessoas começavam então a revelar suas experiências para falar sobre tudo aquilo que o mundo espiritual apresentava. Então é muito diferente do que tudo concentrado, do que estar tudo concentrado na mão ou num único espírito, ou num único médium. E continua. Então foi perguntado aqui, né? Quem iria provar a veracidade dessas informações nessa época de ceticismo? Não seria olhado como um sonhador ou um utopista? E admitindo-se que ele dissesse a verdade absoluta, séculos se passariam antes que suas ideias fossem aceitas pelo povo. Deus, em sua sabedoria, não quis que acontecesse assim. Ele quis que o ensino fosse dado
pelos próprios espíritos, e não por encarnados, a fim de que eles, simultaneamente, a fim de que eles se convencessem da existência deles e que isso acontecesse por toda a Terra simultaneamente, seja para que o ensino se propagasse com maior rapidez, seja para que se achasse na coincidência desse ensino uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si mesmo. Então, o propósito maior da doutrina espírita é exatamente tirar das mãos de uma única pessoa encarnada a missão de fazer a divulgação do mundo espiritual, mas fazer com que os próprios habitantes do mundo espiritual, de uma forma ampla e de uma forma dispersa, sem estar concentrado num único ponto, fizessem então esse papel. Daí então o grande caráter da doutrina espírita. Você não pode acusar ninguém de mentiroso, ninguém de charlatão, ninguém de um fanático, ninguém de um sonhador. Porque não está concentrado, mas aquele indivíduo está falando aquelas coisas, então ele não tem noção do que fala. Só que na verdade nós temos milhares, se não milhões de comunicações que vêm do mundo espiritual falando a mesma coisa. Se você acusa o médium, você vai ter que acusar todos eles. Então hoje nós percebemos então que não se combatem médiums, mas se combate a doutrina, para aqueles que não concordam, para aqueles que não aceitam a filosofia que a doutrina espírita apresenta. Então podemos dizer assim que, tirando algumas exceções, como no caso de médiums que foram grandes referências, como por exemplo o próprio Divaldo Franco agora, o Chico Xavier na sua época, que eram questionados, que eram caluniados, que eram combatidos, que eram até perseguidos, que eram e que são, né? Inclusive hoje também perseguidos, porque o fato do Chico ter desencarnado não significa que ele não seja ainda alvo de ataques por aquilo que ele trabalhou naquela época. Basta a gente ver, por exemplo, um trabalho recente publicado pelo doutor Alexander Moreira Almeida, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fez uma pesquisa a respeito da veracidade de algumas cartas psicografadas. Então, utilizando uma metodologia científica, pegou-se as cartas, né, eles pegaram ali o grupo, né, pegou as cartas, e aí então fizeram uma análise dos dados que estavam contidos, da fonte das informações, foi questionado de que forma que o médium poderia ter contato com aquelas informações, e aí então ele fez um trabalho e divulgou. E isso das cartas principalmente publicadas pelo Chico Xavier. Aqueles grupos científicos que começavam então a questionar a veracidade desse trabalho, né, a veracidade da conclusão desse trabalho, colocavam naturalmente também em questionamento o próprio Chico Xavier, já que ele foi o médium responsável pela psicografia. E aí então, naquela época, não se tinha meios de fazer nenhuma investigação, foi feita uma investigação após a desencarnação do Chico, e agora então, como uma extensão desse trabalho, eles vão começar agora a fazer uma investigação com médiuns encarnados, inclusive provocando situações, solicitando novas psicografias, novas informações para que pudessem utilizar essa metodologia, né, e chegar a essa mesma conclusão. Então nós vemos assim que, atacando um médium ou outro, isso acaba sendo um ataque muito mais pessoal. Mas a doutrina propriamente dita, ela é muito mais ampla e não se tem um responsável encarnado por ela. Naquela época, Kardec era questionado, porque ele sofria ataques pessoais, ele foi isolado da sociedade por seus amigos mais próximos, né? Ou melhor, foi isolado, né, pelos seus amigos mais próximos, que acabavam depois, vamos dizer assim, traindo a sua confiança. A igreja na época o questionava, os grupos científicos o questionavam. Então, questionava Kardec, tentava então atacá-lo para atingir a doutrina espírita. Kardec então desencarnou, o tempo foi passando, a doutrina espírita se encontra aí difundida, sem que ninguém possa apontar um responsável por ela. Dá na mesma coisa, né, Mia? Porque tanto o espiritismo como a doutrina espírita ela tem o mesmo sentido, né? Basta a gente lembrar que espiritismo, esse ismo significa uma doutrina. Então é a doutrina dos espíritos, assim como o catolicismo, esse ismo significa a doutrina católica. E assim a gente vai sempre se estendendo. Mas na verdade é uma questão de preferência mesmo, né? Pois é, né, Brás?
essa reportagem acabou trazendo um grande benefício, né, para a doutrina espírita pela forma como ela foi difundida, né? Vamos lá, pois é. Item número 60, vamos lá. Os espíritos não vêm para livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Eles não lhe fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta, e o que o homem pode descobrir por si mesmo, eles deixam entregue às suas próprias forças. Aqui é um ponto fundamental, que quando se fala, nós comentamos sobre isso também no nosso último encontro, quando se fala, por exemplo, sobre revelações que chegam do mundo espiritual, os espíritos trazem informações para que nós iniciemos as nossas investigações. Então não é simplesmente os espíritos disseram de uma forma dogmática que não pode mais ser questionado, como aconteceu, por exemplo, nos textos bíblicos. Então ali é a palavra de Deus segundo a interpretação das religiões que seguem esse livro, como no caso, por exemplo, do catolicismo e das igrejas evangélicas. Então, se ali é a palavra de Deus, ela não pode ser questionada, mesmo que o seu conteúdo desperte em nós muitas dúvidas. Com relação, por exemplo, à formação do mundo, com relação a passagens daquelas sociedades, como no caso de dilúvio, como no caso de guerras, na própria história de Jesus também ali vários pontos que são questionados. Então, aquilo não é questionado, simplesmente é aceito. Mas você aceita dessa forma? Então, alguns pontos até hoje, começam a ser interpretados de um modo mais amplo, como no caso, por exemplo, de Adão e Eva, a formação do mundo. Já começam a compreender isso como sendo uma alegoria, como sendo uma figura de linguagem para falar sobre a origem daquele povo e não necessariamente sobre a formação do mundo, já que a ciência traz informações que são incontestáveis com relação, pelo menos, a uma parte da história da humanidade. Né, que nós não temos apenas 6.000 anos de idade, como acontece ali nos textos bíblicos, como é citado nos textos bíblicos. Muito mais do que isso, temos milhões e milhões de anos, segundo informações comprovadas. Então hoje, uma parte desses grupos já começam a aceitar isso como sendo um texto que deve ser interpretado e não seguido simplesmente ao pé da letra. Então, mas no caso da doutrina, os espíritos não utilizaram essa metodologia exatamente para que nós fôssemos copartícipes do desenvolvimento dessa nova filosofia. Ou seja, para que nós entendamos alguma coisa, eu até trouxe para vocês esse exemplo no nosso último encontro, para que um aluno aprenda de um modo muito mais objetivo, se ele fizer uma pesquisa e apresentar um trabalho, por exemplo, utilizando o método de um seminário, ele vai aprender muito mais do que ficar sentado simplesmente numa sala de aula ouvindo o professor falar. Porque o fato dele se envolver com o tema, o fato dele trabalhar para poder organizar as informações, dele estudar para depois apresentar aquele tema, faz com que ele tenha um conhecimento muito mais profundo. Daí o objetivo que nós temos hoje, por exemplo, das monografias, dos trabalhos de conclusão de cursos que são apresentados, dos seminários, isso é fundamental para mostrar que nós envolvidos num trabalho é muito diferente. No caso, por exemplo, de um modo muito fácil, observar de que modo que nós aprendemos quando ouvimos apenas uma palestra e de quando nós apresentamos um trabalho sobre um tema. Se eu falar para vocês assim, vamos falar sobre reencarnação. Só que antes de falar, vocês vão fazer uma pesquisa sobre tudo aquilo que é falado de reencarnação, tanto na doutrina espírita como nas demais religiões. Aí vocês vão pesquisar livro, vão em artigos, sites, ouvir estudos, palestras, e fazer aquela pesquisa toda, fazer aquela coletânea. O fato de vocês estarem concentrados nesse trabalho faz com que vocês tenham um conhecimento muito mais profundo. Porque tiveram a oportunidade de ouvir, de ter contato com informações pró e contra a reencarnação, as diversas variações de informações pró e contras. Por isso, então, vocês acabam tendo conhecimento mais profundo. Agora, se eu simplesmente, durante uma hora, passar para vocês informações sobre aquilo que eu pesquisei, dá a impressão de que o mundo gira em torno daquilo que eu falei. Ou seja, aquela informação ela pode ser resumida em apenas uma hora de estudo, em uma hora de palestra.
sendo que na verdade é um assunto amplo e provavelmente infinito, de acordo com as descobertas que nós vamos alcançando com o passar do tempo. Então, se nós ficamos, é o que eu sempre falo para vocês, se nós ficamos apenas concentrados num único estudo, num único livro, numa única palestra, num único artigo, num único pensamento, os nossos pensamentos ficarão restritos apenas nessa linha de pensamento. E ela não é definitiva, ela não é absoluta. Ela é uma parte daquele amplo, né, ou daquele amplo leque de ideias que também vão acabar convergindo no mesmo ponto. Por isso, então, os espíritos fizeram o quê? Trouxeram para nós informações e nós tivemos a responsabilidade, temos a responsabilidade de desenvolver essas ideias. Não apenas para que a filosofia se amplie com mais informações, com melhor entendimento, mas para que nós nos envolvamos cada vez mais e nós nos tornemos aprendizes mais dedicados e com maior compreensão a respeito desse tema. Então continua para nós aqui. Os espíritas hoje sabem disso perfeitamente. Há muito tempo, a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, ou que seria suficiente dirigir-se ao primeiro espírito, vindo para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos são uma das suas faces, e como na Terra, há entre eles os superiores e os vulgares. Muitos deles, portanto, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais, nem menos. Como entre os homens, os espíritos mais adiantados podem nos instruir sobre mais coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é, de maneira alguma, recorrer a potências sobrenaturais, mas a seus guias, àqueles mesmos a quem se teria recorrido em vida, a parentes, amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que nós. Eis do que é necessário que todos se convençam, e o que ignoram aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Esse trecho de Kardec ele nos ajuda a valorizar qualquer tipo de comunicação que chegue do mundo espiritual. Bom dia, pessoal que chegou. Então, seja durante um processo de obsessão, seja no atendimento a um espírito sofredor, seja numa conversa familiar, seja numa mensagem de instrução, todas essas mensagens trazem para nós um tipo de aprendizado. Basta que nós, naturalmente, tenhamos a sabedoria para analisar aquilo que os espíritos têm a dizer. Porque, do contrário, a gente sempre vai ter maior preocupação com os remetentes das mensagens do que com o seu conteúdo. E nós somos assim, nós temos a necessidade de identificar uma personalidade, temos a necessidade de alimentar o nosso orgulho para valorizar um tipo de mensagem, ou o responsável por uma mensagem. Então acreditamos que um espírito conhecido tem muito mais valor do que um espírito desconhecido, não necessariamente tratando de um espírito de grande conhecimento, ou de grande posição na nossa sociedade. De pegar, por exemplo, um espírito que tenha sido uma grande personalidade entre nós. Deixa eu pegar aqui, me veio a imagem de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II foi compareceu numa reunião mediúnica, deixou uma psicografia falando sobre a sua vida. E na outra foi a Dona Maria, que era uma lavradora lá no Nordeste brasileiro. Para quem a gente vai dar mais valor? Naturalmente para Dom Pedro, porque ele, afinal de contas, ele era um imperador, ele era um homem de grande posição. Mas a Dona Maria ela poderia ter sido um espírito que, embora tenha uma vida simples, traga para nós informações preciosas. Então essa ideia que nós temos de valorizar muito mais a posição ou a imagem que o espírito tem, ao mesmo tempo com rótulos que nós também utilizamos. É muito comum nós falarmos assim, os espíritos de luz, ou mesmo os espíritos superiores. Esses espíritos de luz ou esses espíritos superiores, muitas vezes são espíritos comuns, dotados, munidos de boa vontade para ajudar,
sem necessariamente serem espíritos de grande esclarecimento. Né? Então, temos sempre que pensar que, na verdade, muito mais do que a entidade em si, o conteúdo da sua mensagem. É claro que a identidade do espírito tem grande valor. Porque conhecendo o espírito, sabendo exatamente quem ele foi, o conhecimento que ele teve, o trabalho que ele realiza, através desse ou daquele médium, tudo isso valoriza ou desvaloriza cada vez mais a mensagem. Mas muito mais do que isso, se nós tivéssemos, por exemplo, a condição de ocultar todas as assinaturas das psicografias, isso não tiraria seu mérito. Porque, como Kardec lembra, nós estudamos isso lá no livro dos médiuns, ele dizia o seguinte, que analisando o conteúdo pela linguagem, pela profundidade, pelo tema abordado, tudo isso são indícios que mostram a elevação de um espírito. Um exercício simples que nós poderíamos fazer, bom dia pessoal, um exercício simples que nós poderíamos fazer é uma brincadeira, né? Pegarmos, por exemplo, cartas de pessoas da sociedade. Você pega assim, vamos pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, na porta do metrô, selecionamos ali umas 20, 30 pessoas que estão passando e entregamos para ela e falamos assim, olha, faça uma pequena redação sobre o que você pensa da vida, ou sobre o que você pensa da condição social do Brasil na atualidade. Qualquer tema assim que tem uma visão mais genérica. Mas você só faz a redação, não assina nada. Aí as pessoas fariam sua redação, entregariam de uma forma anônima, e depois nós faríamos então a leitura de cada uma delas. E aí seria muito simples. Nós pegaríamos então ali a linguagem, veríamos ali o grau de escolaridade, se a pessoa era politizada, se ela tinha algum conhecimento filosófico, se ela tinha capacidade de expressão com facilidade, se ela enrolava demais, se era uma pessoa revoltada. Pegar um papel, por exemplo, e falar assim, escreva, faça uma redação sobre a condição social do Brasil, seria fácil você encontrar pessoas fazendo acusações, xingamentos e tudo mais, mas também encontraria pessoas fazendo uma análise muito mais sóbria dessa realidade. E nós conseguiríamos, através dessas 20 ou 30 redações, ter ali um conteúdo extremamente valioso para entendermos exatamente quem são as pessoas que escreveram, independente da identidade, mas qual é o caráter, qual é o grau de desenvolvimento que aquela pessoa tem, e através do conjunto dessas mensagens, nós entenderíamos qual é o contexto social do Brasil. Ou qual é o contexto social, qual é a realidade sobre a vida que cada pessoa pensa. Todos trariam pontos de vistas diferentes, mas sendo a realidade a mesma, nós perceberíamos que, de um modo geral, todas convergeríamos para o mesmo centro. Isso por quê? Porque todas falam da mesma coisa. Agora, se nós colocarmos, cada um fala de uma ideia diferente, é claro que nós não teríamos como trazer um ponto comum entre todas elas. Então nós vemos assim que, falando disso, na porta de uma estação de metrô de São Paulo, nós poderíamos falar a mesma coisa em centros espíritas. Porque os espíritos, na verdade, são pessoas que desencarnaram. Como Kardec lembra, ou seja, você falar com o seu guia espiritual, você nada mais fala do que com um amigo, que tem ali um entendimento melhor, como nós falaríamos em qualquer lugar. Conversando com um amigo que possa te dar um conselho, com um familiar, que te oriente a respeito de uma determinada situação. A única diferença é que ele se encontra fora do mundo material. E aí então começamos a tratar com mais naturalidade tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Sem aquele misticismo, sem achar que, por exemplo, o mundo espiritual continua sendo para nós algo sobrenatural. Porque aquilo que é sobrenatural significa que está acima daquilo que é natural. O nosso mundo material é algo natural. O mundo espiritual está acima do natural? Não. O mundo espiritual também é algo natural. Só que dentro de uma condição que foge ao nosso cotidiano, que foge ao nosso entendimento comum. Porque, afinal de contas, nós falamos a vida depois da morte.
E isso só para nós já é o suficiente para trazer aquela grande expectativa, aquela ansiedade de ouvir algo de outro mundo. Mas não é. Pelo contrário, nós vamos então desenvolvendo o nosso entendimento do mundo espiritual, tratando-o com mais naturalidade, e esse é um processo que vem gradualmente. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Aceitarmos, por exemplo, com mais naturalidade a questão da morte. Perguntar, por exemplo, quem tem medo da morte? Todo mundo tem. Por que você tem medo da morte? Principalmente para nós que estudamos a doutrina espírita. Sabendo o que nós sabemos, estudar o que nós estudamos, por que a morte continua sendo para nós ainda esse grande enigma? Porque não é simplesmente uma ideia de medo de perder os entes queridos ou medo de abandonar os nossos entes queridos. A morte por si só é algo que nos provoca uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Nós sabemos que nós vamos para o mundo espiritual, nós sabemos que nós vamos encontrar com espíritos amigos, nós sabemos que vamos nos desenvolver durante um bom tempo, depois nós vamos reencarnar de novo, todo mundo sabe isso. Mas por que nós ainda tememos a morte? Porque na verdade nós vamos contra a nossa natureza. A nossa natureza diz que nós temos que nos preservar com todas as nossas forças. Então esse sentido de autopreservação é algo que nos impede de aceitar com naturalidade a morte, que nada mais é do que a nossa destruição. Então, instintivamente, nós estamos dotados de uma condição de autopreservação. Então, intelectualmente, nós entendemos a morte? Sim, nós entendemos. Instintivamente, nós aceitamos a morte? Obviamente que não. Todo mundo vai fazer de tudo para sobreviver. É interessante, teve uma passagem de um filme chamado Poseidon. É a segunda versão daquele antigo clássico dos anos 1980, chamado Destino do Poseidon. Aquele grande navio, aquele grande transatlântico, que depois ele foi atingido por uma onda gigante, esse navio virou de ponta cabeça, aconteceu aquele transtorno todo lá dentro para as pessoas tentarem sobreviver. Nessa nova versão, tem um fato curioso que mostra o seguinte: é um homem que se encontra ali nos corredores ali do navio. Era fim de ano, aquela depressão, ele tentava encontrar com o namorado, era um homossexual. E aí então ele tentava falar com o namorado não atendia, e ele naquela depressão toda, então ele decidiu que ele ia se matar. Ele pegou o telefone, jogou na água. Aí depois ele subiu na grade, olhou para baixo, ia começar a levantar a perna para poder se jogar, de repente ele olhou para frente e viu aquela onda vindo desesperada em cima do navio. O que ele fez? Entrou correndo para se proteger. Ele não estava para se matar? Por que ele simplesmente não deixou as coisas acontecerem? Porque ele estava querendo fazer isso por um estado depressivo. Mas no momento em que ele viu que de fato a vida dele estava em perigo, o que ele fez? Ele correu então e tentou se proteger. Essa foi uma situação curiosa, que mostra exatamente, que expressa uma realidade. Ou então outro caso de um outro filme também, que mostrou um homem que estava prestes a se matar com um tiro, porque ele estava naquela condição de desespero. No momento em que ele ia puxar o gatilho, o telefone tocou. O que ele fez? Foi atender o telefone. A curiosidade que ele tinha de fazer a mesma coisa. Então nós percebemos que nós temos reações instintivas que fogem àquilo que a nossa razão, nesse estágio evolutivo que nós estamos agora, né, naquele estágio evolutivo que a nossa razão, naquele conhecimento que a nossa razão já consegue abraçar. Então vemos que interessante, que é aquilo que nós queremos e aquilo que de fato nós somos. Vamos aqui então em frente. 61. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, se preferirem, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Então é uma pergunta bastante válida, já que nós conversamos com pessoas que sabem menos, sabem tanto quanto nós, ou sabem mais do que nós. Coisa que nós podemos conhecer aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
já temos textos sagrados que já nos dão orientações sobre o mundo espiritual, embora de uma forma limitada. Temos grandes homens, grandes inteligências que fazem interpretação sobre esses textos. O que os espíritos têm de especial, então? Para nós, a princípio, tem aquela visão do sobrenatural. Afinal de contas, são os espíritos que estão falando. Mas e daí que são os espíritos? O fato de ser espírito não faz dele nem melhor nem pior do que eu. Mas aí tem um detalhe. Nós estamos tentando conhecer uma realidade do mundo espiritual conversando com quem mora no mundo espiritual. Mesmo que ele traga ainda, que ele apresente uma condição inferior. Como eu sempre falo para vocês, para conhecermos um país, nós poderíamos ler livros que falam sobre esse país, ver documentários que falam sobre esse país, mas não existe nada mais legítimo do que conversar com alguém que mora nesse país. Porque aí sim nós vamos nos falar sobre experiências de quem viveu naquele local. Vamos conhecer, por exemplo, Portugal? Nossa amiga Ana Isabel está aqui, portuguesa, com certeza, morando no Brasil. Ana, faz para nós aqui uma palestra sobre Portugal. Falaria durante horas sobre estilo de vida, sobre moradia, sobre pontos turísticos. A Silvia é a mesma coisa. Conhecer a Alemanha também não seria diferente. E cada um de vocês que moram fora do Brasil teriam muito mais capacidade de falar sobre essas regiões, já que vocês vivem nela. Ah, eu não sei muito sobre esse lugar, mas fala o que você sabe. Fala da rua que você mora, fala da comida que você come, fala da roupa que você veste, do clima, coisa que faz parte do seu cotidiano. Você não precisa falar de grandes filosofias, de grandes profundidades, né, de ideias profundas sobre esse lugar. Qual é a sua história, quem são os seus filósofos, qual é o seu sistema econômico, nada disso. Qual é o que você tem no seu prato no momento que você come? Já é uma informação válida. Então, quanto maior o conhecimento que o indivíduo que mora naquele país possui, e se for nativo, melhor ainda. Porque sendo nativo, ele vai falar com conhecimento de causa, já que ele vive naquele país desde o momento em que ele nasceu. Não é alguém que chegou há pouco tempo. Eu posso morar 10 anos num lugar, mas eu nunca vou saber tanto quanto alguém que nasceu naquele lugar. Então nós vemos que para conhecermos aquilo que está fora do nosso alcance de entendimento, no que diz respeito à geografia aqui do nosso mundo, conversando com as pessoas nós teremos maior facilidade para entender tudo isso. Não precisaremos deduzir. Pegamos, por exemplo, um prato, um livro que fala sobre a culinária de um país. Muitas vezes com temperos, com preparos, com técnicas diferentes. Ler sobre isso é uma coisa. Agora, você provar aquele prato é muito diferente. Então, na verdade, falando com quem se alimenta daquilo, para quem gosta daquilo ou não gosta, teremos muito mais facilidade. Daí, então, isso é uma dica fácil de entendermos do porquê, qual é a utilidade da comunicação dos espíritos. Não importa se ele é um espírito considerado um espírito comum, eu não vou utilizar a ideia do inferior ou do superior, porque nós sempre fazemos uma interpretação errada sobre isso. Quando nós falamos de um espírito inferior, de imediato na nossa mente vem a ideia de criar um espírito mau. E se ele é superior, vem de imediato a ideia de um espírito super, muito acima da nossa condição. E na verdade não, nós somos espíritos inferiores se formos comparados com espíritos melhores do que nós. E nós somos espíritos superiores comparados com espíritos numa condição pior do que a nossa. Então falarmos de superior e inferior é muito relativo, depende do ponto de vista que nós estamos utilizando. Kardec falava muito sobre isso, os espíritos superiores disseram tal coisa. Claro que ele fala superiores a nós, na condição comum em que nós nos encontramos. Por isso, então, sempre que falarmos sobre isso, quem é superior, quem é inferior? Depende de quem nós estamos falando e a partir de qual perspectiva. Mas não importando qual é a condição dele, nós sempre teremos informações válidas para aproveitarmos.
Agora, naturalmente, quanto mais complexas as informações que nós desejamos, maior a necessidade de um conhecimento que o espírito precisa ter. Não podemos ter grandes conceitos filosóficos de um espírito comum, de um espírito que mal compreende a sua condição. Mas para isso, temos que analisar, como já conversamos, aquilo que Kardec trouxe no Livro dos Médiuns. Analisar a linguagem, a profundidade, o conhecimento demonstrado. Aí sim teremos essa base para, a partir dela, começarmos então a desenvolvermos um conhecimento mais profundo. Mas Kardec volta a perguntar então, mais uma vez, qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, se preferirem, dessa revelação, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como dissemos... Opa, espera só um pouquinho. Espera que eu apertei um botão errado aqui, rapidamente. Um pouquinho só... Espera que eu acabei de me perder aqui onde eu estava. Tá aqui. Primeiramente, como dissemos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que eles não têm permissão para nos revelar, porque o nosso grau de adiantamento não as comporta. Além disso, as condições da sua nova existência ampliam o círculo das suas percepções. Eles veem o que não viam sobre a terra. Libertos dos entraves da matéria, liberados dos cuidados da vida corpórea, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso mesmo, mais integralmente. Sua perspicácia abrange um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea e a possibilidade de que seus conselhos possam ser, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos desencarnados. Por que desinteressados e judiciosos? Então eles são mais precisos de um modo geral, são mais objetivos, e esse desinteresse vem exatamente porque nós, aqui no mundo encarnado, normalmente gostamos de exaltar a nossa condição, a nossa posição, principalmente dentro dessa questão religiosa, espiritual. Então, alguém que fala com os espíritos, alguém que ocupa uma grande posição numa instituição religiosa, sempre se destaca, sempre é visto de um modo diferente. Então, se eu começo a falar sobre o mundo espiritual a partir da minha própria visão, eu posso até ter um interesse de instrução, mas de um modo geral também vai me trazer aquele toque de orgulho. No caso dos espíritos falarem sobre suas vidas, falarem sobre o seu modo de viver, simplesmente estão falando porque perguntaram. Não falamos dos espíritos que são chamados de zombeteiros, naturalmente, que desejam a fascinação, que desejam ali o estímulo do orgulho, mas falamos de espíritos comuns. Então eles são muito mais desinteressados e judiciosos que os encarnados. Por outro lado, o meio em que eles se encontram lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos aprender no meio em que estamos. Mais uma vez aqui, nós temos uma grande dificuldade, claro que não é impossível, mas nós temos uma grande dificuldade de compreender o mundo espiritual sem estar presente nele. Nós temos os livros, temos os depoimentos, temos os esclarecimentos, mas não será a mesma coisa. Como eu falei para vocês, é exatamente a ideia de conhecer um outro país. Por mais que eu leia, que eu assista, que eu converse, não vai ser a mesma coisa do que eu estar naquele lugar. Do que eu viver aquele cotidiano durante muito tempo. Não é fazer uma visita rápida de uma semana, não. Essa visita rápida vai me dar nada mais, nada menos do que uma semana de conhecimento. Se eu ficar um mês, eu vou ter um mês de conhecimento. Então, quanto mais tempo eu estiver naquele local, maior vai ser o entendimento que eu tenho sobre aquela realidade. Por isso, então,
conversarmos com os espíritos, aproveitando, né, esse intercâmbio e naturalmente sabendo aproveitar a conversa que está sendo estabelecida para pegar mais orientação, para pegar mais esclarecimento e tudo mais, maior é o conhecimento que nós vamos ter. Então, na verdade, nós estamos antecipando o entendimento sobre a realidade do mundo espiritual e, ao mesmo tempo, também estamos nos preparando para adentrá-lo, vamos dizer assim. Porque, fazendo essa comparação sobre essas viagens, chegamos até a falar sobre isso em outros estudos, se eu vou fazer uma viagem para um determinado país, como um turista, ou se eu vou mudar para esse país, quanto mais eu conversar, quanto mais informações eu coletar antes de ir para ele, antes de estar nesse local, melhor vai ser a minha adaptação do que eu simplesmente chegar de súbito, sem nenhum tipo de entendimento, vou chegar, colocar os pés no chão do aeroporto, já completamente desorientado com relação ao idioma, com relação à rotina, com relação ao clima, com relação à moeda que eu vou ter que utilizar. Se eu tenho essas informações já armazenadas, esse entendimento, vai ser somente uma questão de colocar em prática aquilo que na teoria eu já sabia. Do mundo espiritual é a mesma coisa. A grande dificuldade que nós temos hoje no mundo espiritual, principalmente entre os desencarnados, é exatamente a falta de entendimento. Porque na nossa mente, para nós que temos esse contato contínuo com a doutrina, né? Exatamente, né? Então, assim, quando nós falamos sobre esse universo espírita onde nós nos encontramos, o estudo diário, a leitura, a frequência, a participação nas atividades de uma instituição e tudo mais, dá a impressão de que todas as pessoas, independente da crença, independente de onde morem, vão chegar no mundo espiritual mais ou menos de uma forma semelhante àquela que os espíritas chegam. Porque, embora, claro, nós tenhamos todos os conflitos morais, todas as dificuldades de desapego que nós vamos enfrentar, isso é muito natural para a nossa condição na atualidade, pelo menos na teoria nós já temos uma ideia do que é o perispírito, do contato com o mundo espiritual, não vai ser surpresa encontrarmos com alguém, dos benefícios que nós vamos conquistar estando libertos do corpo físico, dos sofrimentos dos prazeres que o mundo espiritual pode oferecer dentro das questões morais. Então, tendo essa informação toda, vai ser uma questão de ajuste, de adaptação e de pôr em prática. Diferentemente de um leigo, vamos dizer assim, que acaba de adentrar o mundo espiritual. Só para a gente ter uma ideia com relação a esse choque de entendimento sobre o mundo espiritual. Se um espírita hoje desencarna, espero que não seja nenhum de nós nesse momento, mas um espírita desencarnou, ele vai chegar no mundo espiritual e vai se lembrar dos livros que leu. Não importa se foram livros de André Luiz, não importa se foram livros de Allan Kardec, se foram livros de Leon Denis, ele vai ter uma noção do que é o mundo espiritual a partir daquele ponto de vista. É como se tivesse aquele manual de instruções, ou então aquele guia turístico, que pode ter ali maior ou menor qualidade, com informações sobre essa ou sobre aquela área, ele vai chegar então tendo conhecimento maior. Já é positivamente, já é algo positivo. Se no caso daqueles espíritos que não têm esse conhecimento, vão chegar de súbito sofrendo esse choque cultural, esse choque religioso. Então eu falei daquele espírita que acabou de desencarnar. Agora vamos falar, por exemplo, de alguém que mora no Afeganistão, que alimenta uma cultura baseada na religião islâmica, que é passado para eles sobre uma outra realidade do mundo espiritual. Não vou falar sobre isso porque eu não tenho esse conhecimento, não estudei sobre aquilo que falam sobre o mundo espiritual, mas certamente é restrito a essa visão a partir do mundo físico. Ou de um modo mais simples, para a gente não falar de uma cultura absolutamente desconhecida para nós, vamos falar, por exemplo, de alguém que mora em Portugal, lembrando aqui a nossa querida Ana,
algum português que é católico, que é praticante, que veio desencarnar. O que ele espera exatamente encontrar no mundo espiritual? O céu, o inferno ou o purgatório? Vai acreditar, por exemplo, sobre o julgamento? Vai acreditar, por exemplo, sobre o juízo final? São dogmas daquela religião. Só que no momento em que ele desencarnar, ele vai se ver ainda vivo, vai ter contato com outros espíritos, amigos ou não, vai se ver numa condição diferente do que imaginava, com uma condição psíquica saudável ou uma condição psíquica perturbada. E ele então vai se perguntar, mas o que está acontecendo comigo? Eu achei que fosse diferente. Eu achei isso, eu achei aquilo, que na verdade vai ser um grande choque. Mas aí todo mundo vai perguntar assim, mas por que o Espiritismo se acha como a filosofia absoluta sobre o mundo espiritual, para dizer que ela está certa e que os outros estão errados? Na verdade, a doutrina espírita não tem essa pretensão e não é papel dela fazer isso. Na verdade, quem fala sobre o mundo espiritual são os espíritos. E através da quantidade significativa de mensagens que chegam aqui no mundo do mundo espiritual, nós conseguimos formar esse conjunto filosófico. Então não é a doutrina espírita que está dizendo que é assim. A doutrina espírita apresenta para nós aquilo que os espíritos disseram como era. Essa é a diferença. A Ana colocou, e olha para mim, né, desconfiados ao dizer que a vida segue, que não existe morte, que reencarnamos. E é natural que seja assim. Uma filosofia desconhecida, uma filosofia que contrasta aquela realidade. E sendo esse contraste, principalmente num ambiente onde existe uma forte cultura dessa religião, sendo essa forte cultura, é natural que as pessoas aceitem aquilo e não o outro. Mas com o passar do tempo, a gente lembra sempre, esses esclarecimentos, essas mensagens começarão a ser entendidas de um modo diferente. Ontem, por exemplo, falando sobre a entrevista que o Divaldo deu lá para o Fantástico. Falava sobre... Vamos pegar ali, não se foi comovente ou se não foi comovente, se foi bonita ou se não foi bonita. Vamos falar de um modo instrutivo. Primeiro, falou para nós sobre a caridade. Um belo trabalho que foi feito, que nós podemos encontrar em várias religiões que também tiveram esse mesmo propósito. A irmã Dulce fundou uma comunidade, Mãe Menininha do Cantuá, do Candomblé, lá no Nordeste, na Bahia, também fundou uma instituição. Nós temos instituições evangélicas que também fundaram comunidades. Até o trabalho de caridade depende muito mais do coração e da boa vontade da pessoa do que daquilo que ela acredita. Mas naquela entrevista nós também tivemos uma reunião mediúnica, trazendo ali uma apresentação de uma psicografia. Duas psicografias, na verdade, né? Uma de Joana e a outra não me lembro de quem era, né? Mas é um poeta. Então, tivemos ali duas psicografias. Normalmente as pessoas vão olhar assim, nossa, será que é verdade? Será que não é verdade? Ou então vão ficar admiradas, como é que ele consegue? Na verdade, atrás daquela luz verde que foi mostrada, atrás da mensagem que foi lida, está um espírito falando aquilo. Era um espírito... Tá, agora, obrigado Luiz. Então, era um espírito vivo que trouxe aquela mensagem. Significa então que nós, quando desencarnarmos, também vamos continuar vivos. E todo mundo fica se perguntando, mas quando eu desencarnar, será que eu vou conseguir escrever também? Será que eu vou conseguir conversar com as pessoas da minha família? E aí começam então aqueles questionamentos em torno das questões filosóficas em torno da mensagem psicografada. E não simplesmente o fenômeno como nós vimos. Então, aquele programa foi assistido por pessoas de todas as religiões, não tenhamos dúvida disso. Seja alguém que assistiu com um olhar crítico, seja alguém que assistiu com um olhar de simpatia, um olhar de afinidade com a doutrina espírita. Mas aquilo foi muito positivo, que começaram a acreditar, pelo menos levantar a dúvida, será que é verdade aquilo? E aí, para aqueles que têm maior curiosidade, vão começar a estudar, vão começar a pesquisar e vão tentar chegar a essas
conclua suas próprias conclusões, mesmo que sejam de escolas diferentes. Por isso, então, a comunicação que vem do mundo espiritual sempre vai trazer para nós uma instrução. E não é simplesmente dizer assim, eu não preciso de nada disso, porque eu já tenho, por exemplo, na Bíblia, tudo aquilo que eu preciso. Tá bom. Mas aí a realidade do mundo espiritual, de acordo com aquilo que os próprios moradores do mundo espiritual disseram, é algo bem diferente. Mas aí cada um aprende no seu tempo. Como nós já conversamos anteriormente, o conhecimento traz para nós facilidades. Mas os valores que nós cultivamos é o mais importante. Basta a gente lembrar, como eu sempre falo, Madre Teresa de Calcutá, que era católica. Mahatma Gandhi, que era hindu. E eram pessoas que se destacaram pela sabedoria, pela generosidade, pelo trabalho realizado em benefício do próximo, cada um atuando num campo, um no campo da política, o outro no campo social. Gandhi no campo da política porque era uma crise dentro do seu país que ele precisava fazer um trabalho para que fosse liberto, né, do jugo inglês naquela época. Madre Teresa preocupada com as questões sociais da pobreza, da miséria. Os dois, um hindu e o outro católico. Chegaram no mundo espiritual, se depararam com uma realidade que não conheciam, claro, mas foram recebidos pelo seu merecimento por aquilo que fizeram. Então, todo conhecimento virá no tempo certo. Mas a mudança filosófica, o próprio cristianismo está fazendo esse trabalho. Nós tivemos ontem também o desencarne do líder da igreja pentecostal, o Deus é Amor. Aqui em São Paulo é um templo enorme, ali perto da região do Parque Dom Pedro, mercado municipal naquela região. É um templo assim absurdamente grande. E como nós vimos, 22 mil templos aqui no Brasil. Mais de 800 mil seguidores daquela religião. Estudam o cristianismo a partir de uma visão pentecostal, um pouco mais ortodoxa. Mas o cristianismo está sendo difundido. Então ele próprio, como sendo o fundador da religião, vai se deparar com a realidade condizente com a sua natureza. Se ele fez um bom trabalho, se não fez um bom trabalho, se ele conseguiu levar a mensagem de paz e amor para muitas pessoas, se foi egoísta, se não foi, como qualquer bom espírita. Então não tinha conhecimento sobre o mundo espiritual, mas o que vai valer, o que vai contar de fato na sua conta, foi exatamente o trabalho que realizou dentro dos campos morais. Leicimana colocou muitos valores católicos colocados de geração para geração, ritos que são vividos sem saberem até muitas vezes o que significam. É uma questão de cultura e de tradição. Mas nós também vivemos isso. Eu também já participei da Igreja Católica, já participei da Igreja Metodista, que é evangélica, e íamos seguindo aquilo que era apresentado, até que chegou um momento em que veio a necessidade e a curiosidade de conhecer algo mais. Esse algo mais, para mim, foi a doutrina espírita. Esse algo mais para muitos outros vão ser novas filosofias. Então, temos esse benefício de termos o conhecimento do mundo espiritual conversando com os próprios espíritos, mas isso não nos isenta do trabalho de evangelização, do trabalho moral que nós temos que realizar como qualquer outra pessoa. O espírita não se tornou melhor do que os outros, ele só tem um conhecimento a mais a respeito de uma realidade que muitas vezes ele nem sequer pode participar nesse momento. Para quem leu, por exemplo, Nosso Lar, já fica imaginando Nosso Lar como sendo paraíso. Eu não vejo a hora de desencarnar para ir para lá. Aí eu tenho as minhas culpas, os meus conflitos, os meus débitos, que me colocam numa condição de perturbação que não me põe nem perto daquilo que eu imaginava encontrar. Então, o conhecimento permite para nós a transformação. Mas o conhecimento não garante a transformação. E a transformação, às vezes, nessas condições, vale muito mais do que o conhecimento em si. A Miriam colocou no interessante que a propaganda focou na reunião mediúnica. Talvez, se só focasse no trabalho da mansão, não atrairia tantos telespectadores. E no final passou uma mensagem importante para os tempos atuais. Exatamente a mídia, a própria mídia, por não ter um conhecimento do significado da doutrina espírita, acabou entrevistando Divaldo como sendo uma personalidade espírita.
e não para alguém que fosse falar sobre o espiritismo. Então falou sobre o trabalho social, falou sobre a capacidade mediúnica, falou sobre o conhecimento que ele tinha, falou sobre sua vida pessoal. Mas podemos perceber que a doutrina espírita não foi abordada ali. Significa que somente aqueles que têm algum conhecimento ou alguém que teve a curiosidade de se aproximar desses conhecimentos podem então buscar novas informações. Mas para quem viu simplesmente aquela entrevista, ficou deslumbrado, ótimo, ficou sensibilizado, ótimo. Pode até ter ficado curioso, mas não acrescentou muita coisa. Mas tudo no seu tempo. Esse foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores divulgações que nós já tivemos. O Divaldo já deu entrevista, por exemplo, na Ana Maria Braga, já deu entrevistas em outros veículos de comunicação impressos, radiofônicos, tivemos outros médiuns que participam, mas pelo trabalho que foi realizado de divulgação dessa entrevista e pelo programa que transmitiu essa entrevista, não tenhamos dúvida que o alcance foi muito grande. Seja para espíritas, seja para não espíritas. Agora vamos aguardar a repercussão. Para saber, por exemplo, será que os centros espíritas vão ter novos participantes a partir dessa entrevista? Será que as pessoas vão comprar mais livros espíritas a partir disso? Porque quando nós tivemos, por exemplo, a comemoração daquele que seria o centenário do aniversário de Chico Xavier, que foi em 2010, Chico desencarnou em 2004, em 2010 foi o centenário que ele nasceu em 1910. Então, nesse centenário, nós tivemos, e isso eu posso falar para vocês por dados, né? Porque eu fiz aquela pesquisa do espiritismo na mídia, aliás, para quem não conhece, não lembra, né? Depois eu passo para vocês aqui. Então, fazendo uma estatística, em 2010 foi o ano em que nós tivemos a maior quantidade de programas e publicações que falavam sobre o espiritismo, incluindo o nome de Chico Xavier, exatamente em comemoração do seu centenário. E nisso nós tivemos também uma quantidade significativa de pessoas que, pelo fato do Chico trabalhar com psicografias de familiares de entes queridos, de entes queridos desencarnados, né? As pessoas começaram a frequentar centro espírita em busca de psicografias. Já no caso do Divaldo, qual foi a divulgação? O fenômeno mediúnico. Então, se o Chico fazia um trabalho de comunicação desencarnados, de grupos familiares, o Divaldo fez uma divulgação diferente da instituição e da mediunidade. Então precisamos ver agora, a partir desse lançamento, dessa entrevista, até ser uma análise um pouco fria, um pouco calculista, mas é importante nós fazermos isso. Embora a entrevista tenha sido sensível para nós, ela foi um trabalho de divulgação da doutrina. Agora, qual o efeito dessa divulgação? Qual é o benefício que isso vai trazer para a doutrina espírita? Pelo fato de ter sido uma entrevista muito positiva do nosso ponto de vista, e olha que nós somos muito críticos nesse sentido, nós esperamos naturalmente que tenha uma repercussão positiva também. Né? Os filmes a mesma coisa também, Mariana, na época do lançamento do Nosso Lar também teve foi muito interessante. Inclusive ontem mesmo, lá na fanpage do Espiritismo.net, eu repassei uma publicação que falava que o Nosso Lar estava sendo veiculado na Austrália agora. Então os australianos estavam assistindo o Nosso Lar. Ou seja, para muitos é o primeiro contato que tiveram com alguma coisa relacionada com a doutrina espírita. Eu me lembro uma vez do programa Globo Universidade, que passa normalmente sábado de manhã ou domingo de manhã, não me recordo, falando sobre uma universidade, inclusive isso está na minha pesquisa também, numa universidade lá na Austrália, não me recordo qual é a cidade, em que brasileiros que estudavam lá formaram uma comunidade e formaram um pequeno grupo espírita, porque eram brasileiros espíritas estudando na Austrália. Mas claro que essa informação ficava restrita a esse grupo, a menos que tivesse um ou outro australiano curioso para tentar entender um pouquinho mais do que era a doutrina espírita. Mas agora, com o filme passando no cinema, sendo veiculado na televisão, é muito diferente agora. E isso vai ter uma repercussão muito maior.
A Mariana colocou vídeo no YouTube sobre o desencarne de Dimas, causou surpresa no dia que apresentei no meu grupo espírita, né? É que muitas vezes também, Mariana, nos centros espíritas, nós não temos pessoas que estão muito ligadas do que acontece, por exemplo, na internet, que nada mais é do que uma grande mídia, né? Então, quando você coloca esses vídeos que são publicados, os filmes que são veiculados e tudo mais, e traz para o mundo dessas pessoas que usam a internet de um modo muito superficial, acabam sem dúvida nenhuma ficando muito surpresas com relação a isso. O Brás colocou, já tive há muito tempo algumas notícias do espiritismo chegando no leste europeu nas asas do Esperanto. Olha, Brás, a gente tem essa esperança mesmo que o Esperanto tem esse papel, né? Inclusive para nós brasileiros há uma grande confusão, como se o Esperanto fosse uma língua espírita. Inclusive já li alguma coisa de que o Esperanto era a língua dos espíritos. Na verdade não, o Esperanto é uma língua criada, né, na Polônia, se não me engano, para comunicação de pessoas comuns. Então isso não tem nada de espírita, não tem nada de sobrenatural. É um idioma que não tem pátria. E tem muitos interessados que estudam, tanto no Brasil, claro, como fora do Brasil. É uma linguagem, né, porque nós temos o inglês. O inglês pertence a algumas nações, aos Estados Unidos, à Inglaterra, à Austrália, entre outros. O português, Portugal, Brasil, entre outros. O espanhol, Espanha, América Latina, de um modo geral. Agora o Esperanto não pertence a nenhuma pátria. Não tem nenhuma nação que fale exclusivamente o Esperanto. Então, é ainda uma língua que vem conquistando adeptos, né, que a gente espera que consiga se tornar cada vez mais ampla. Vamos aguardar para ver, né? O Brás colocou, tem Liga Esperantista Católica, Espírita, Protestante, entre outras, né? Pois é, uma língua universal. Vamos aguardar que isso traga, né, benefícios para todas as crenças que levem, né, essa mensagem do que o cristianismo divulga, por exemplo. Continuando aqui para nós, vamos lá para a gente correr. Eu achei que a gente ia terminar hoje, né? Doce ilusão. É nisso que consiste... eu falei para vocês agora, né? Tá. Por outro lado, o meio em que eles se encontram, que os espíritos se encontram, lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos aprender em meio em que estamos. Lemos isso já. Até hoje, o homem apenas criara hipóteses sobre o seu futuro, essas hipóteses baseadas na educação religiosa que receberam. Eis porque suas crenças a esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o niilismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. O niilismo, a gente lembra, tem uma nota de rodapé aqui, redução ao nada absoluto. Ou seja, o niilismo é a ideia do nada, a ideia do materialismo. Aqui no mundo físico, termina o seu corpo físico, desaparece a consciência. O ateísmo cultua o niilismo. Ao mesmo tempo que nós temos, por outro lado, as demais religiões que falam sobre céu, inferno, purgatório, que falam sobre o sétimo céu, que falam sobre Shangri-La, que falam sobre a vida interestelar, cada um trazendo as suas ideias, baseados no pensamento daqueles que fundaram, vamos dizer assim, essas novas ideias. Outros não têm preocupação qual é a realidade do mundo espiritual, mas preocupação com a realidade do mundo físico, embora saibam que existe um mundo espiritual. O caso do budismo, por exemplo. O budismo não tem a preocupação de dizer para onde você vai, mas tem a preocupação de colocar na sua mente que, dependendo da forma como você vive, é o que importa. É como você vai, não para onde você vai. Daí a filosofia oriental trabalhar essa questão da harmonia interior, do equilíbrio moral. Se você for, você vai. Como você vai? Então, temos essas várias filosofias, cada uma trazendo a sua ideia. Agora, qual delas conversou com quem mora no mundo espiritual? O Espiritismo tem esse privilégio de conversar de um modo organizado. Porque o catolicismo conversa com o mundo espiritual. Vocês viram ontem uma publicação que saiu na revista Isto É, de um médium católico que fala com Maria.
Ele já tinha dado uma entrevista para Ana Maria Braga há um tempo, há alguns anos. Então nós temos no catolicismo vários médiuns conversando com os espíritos. Na igreja evangélica a mesma coisa. Conversa com espíritos, embora tenham denominações de Espírito Santo ou de algum anjo. Então, cada uma trazendo a sua ideia. Continua para nós. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que vêm nos dizer no que se tornaram, e só eles podiam fazê-lo. Nós não podemos imaginar assim, fulano morreu, ele vai para o céu. Por que você acha exatamente que ele vai para o céu? Por que você acha que ele vai para o inferno? Qual é a referência que você tem para dizer quem vai, quem não vai e como vai? Se ninguém nunca te falou. É aí que começa então a grande dúvida. Nós começamos a dizer, você é um pecador, você vai para o inferno. É baseado numa visão exterior e numa visão dogmática também. Essas manifestações, diz aqui para nós, portanto, serviriam para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos. Apenas esse conhecimento já seria de importância capital, supondo-se que os espíritos fossem incapazes de nada mais nos ensinar. Eles poderiam não saber dizer qual é a dimensão do universo, quando o universo foi criado, qual é a duração da vida de um espírito. São temas que... Mas só o fato do espírito dizer assim, eu vivi dessa forma quando eu estava encarnado e eu me encontro dessa forma agora, desencarnado. E cada um vai dando seu depoimento. A gente vai então formando um conjunto e aproveitando essas orientações para utilizar como se fosse um reflexo de nós mesmos. Se um espírito viveu dessa forma, ele desencarnou e está nessa condição, significa que eu que vivi dessa forma posso estar em condição semelhante ou numa condição semelhante a outro. Semelhante a ele ou semelhante a outro. E aí começamos então a nos identificar. Essa identificação é o que será para muitos de nós a mola propulsora que vai nos estimular à transformação que nós precisamos. Porque se antes eu me parecia com aquele espírito que é um espírito sofredor, agora eu me pareço com aquele outro espírito que é já um espírito mais esclarecido. Isso que é mais importante para nós. O Brás perguntou ali, né, tem espíritas que ainda pensam no mundo espiritual como abstrato mental. Ainda bem que a doutrina falou da matéria em outro estado. Tudo é uma questão da gente conhecendo gradualmente, Brás. Tudo é uma questão da gente gradativamente ir estudando. Conforme nós colocamos, os espíritos disseram aquilo que eles estão vendo. Cabe a nós a investigação. Nem aceitar imediatamente e nem negar imediatamente. É um trabalho de continuidade que nós temos que dar para poder chegar a essas conclusões. Porque até mesmo nós, quando falamos dessa matéria eterizada, essa matéria fluídica, nós mesmos ainda criamos confusões, porque é pelo fato de nós não termos contato com essa matéria. Como é que a gente vai dizer de algo que a gente não conhece? E as nossas interpretações ainda são muito limitadas nesse sentido. Então, sempre com estudo, sempre com lucidez, para chegarmos às nossas conclusões. Quanto mais informações nós tivermos, maior vai ser a facilidade de formarmos um conhecimento global sobre essa realidade. Né? A minha colocou que tem espíritas que acham proprietários do espiritismo. É a questão da paixão que eu sempre falo para vocês. Né? Toda paixão faz com que a gente se torne... tenha ideias mais impulsivas sobre um determinado objeto. Então, se eu sou apaixonado pelo espiritismo, eu acredito que ele me pertence. Isso é natural com todas as religiões. Né? Fraterna colocou na espera quando desencarnar ele para a regeneração, ao reencarnar. Né? Vamos ver. É aquela história, né, Fraterna? Quem viver, verá. E aqui para nós. Se você for a um país desconhecido, recusará as informações do mais humilde homem do campo que encontrar? Deixará de perguntar-lhe sobre o estado das estradas, simplesmente porque ele é um camponês? Certamente você não esperará obter dele esclarecimentos de grande porte. Mas no que respeita à sua área de atuação,
poderá prestar maiores informações sobre alguns assuntos do que um sábio que não conheça o país. Você tirará de suas informações as deduções que ele próprio não poderia tirar, sem que por isso ele deixe de ser um instrumento útil às suas observações, embora apenas servisse para prestar informações acerca dos costumes dos camponeses. O mesmo acontece nas nossas relações com os espíritos, no qual o menos qualificado pode nos ensinar alguma coisa. Bom, aqui agora tem essa última parte. Deixa eu ler rapidinho, eu vou tomar mais 5 minutos do tempo de vocês, para a gente poder fechar aqui então esse capítulo 1. Item 62. Uma comparação vulgar fará com que se compreenda melhor a situação. Um navio repleto de imigrantes parte para longínquo destino. Leva pessoas de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Sabe-se que esse navio naufragou. Não restou nenhum vestígio dele, não chegou nenhuma notícia sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros morreram e o luto atinge todas as famílias. Entretanto, todos os tripulantes, sem faltar uma única pessoa, alcançaram uma região desconhecida, de terra abundante e fértil, onde passam a viver felizes sob um céu clemente. Porém, ignora-se esse fato. Ora, um dia, outro navio aborda essa terra e lá encontra sãos e salvos náufragos. A boa notícia se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: os nossos amigos não estão perdidos. E dão graças a Deus. Não podem se ver, mas se correspondem. Trocam demonstrações de afeto e assim a alegria substitui a tristeza. Tal é a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Essa, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de reencontrá-los um dia. A dúvida sobre a vida deles e a nossa não existe mais. O desânimo se desfaz diante da esperança. Outros resultados, porém, vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar no mistério do seu destino e contemplar com serenidade novas maravilhas, permitiu que fosse erguido o véu que separava o mundo invisível do mundo invisível. As manifestações nada têm de sobre-humanas. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e lhe diz: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que nós somos, eis o que sereis. O futuro existe para vós como existe para nós. Caminhais nas trevas, viemos clarear vosso caminho e vos traçar a rota. Andais ao acaso, viemos apontar-vos o objetivo. Para vós, a vida terrena era tudo, porque nada havíeis além dela. Viemos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre não é nada. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos mostramos, para além dele, um esplêndido horizonte. Vós não sabeis por que sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem aparentemente não produzia nenhum fruto para o futuro. Doravante, ele terá um objetivo e será uma necessidade. A fraternidade não era mais do que uma bela teoria, agora se firma em uma lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida e de que a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós, e a palavra de ordem é cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma ao vazio, à solidão. A solidariedade liga todos os seres, a quem e além-túmulo. É o reino da caridade sobre a divisa um por todos e todos por um. Enfim, ao final da vida, dizeis um eterno adeus aos que vos são caros. Agora, vós lhe direis, até breve. Esses são, em resumo, os resultados da nova revelação. Ela veio encher o vazio provocado pela incredulidade, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e dar a todas as coisas a sua razão de ser.
esse resultado deixa de ter importância apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar conhecimento aos ignorantes e meios aos preguiçosos para enriquecerem sem trabalho? Entretanto, os futuros que o homem deve retirar dela, os frutos que o homem deve retirar dela, não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra, pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar em seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, eles preparam o do bem, que é o reino de Deus. A revelação, portanto, tem por finalidade dar ao homem a posse de certas verdades que ele não poderia adquirir por si mesmo, e isso para acelerar o progresso. Essas verdades, geralmente, se restringem aos princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das pesquisas, e não a conduzi-lo pela borda. São os marcos que lhe mostram o objetivo. Para ele, a tarefa de estudá-los e deduzir-lhes as aplicações, longe de libertá-lo do trabalho, são novos elementos fornecidos para a atividade. Então aqui fechamos o capítulo 1, mostrando, por exemplo, que aquilo que nós fazemos diariamente, através dos nossos estudos, através de nossas pesquisas, é um trabalho de aprofundamento. Então poderíamos simplesmente ler aquilo que os espíritos trouxeram e aceitar aquilo sem nenhum tipo de aprofundamento ou de desenvolvimento, ou mesmo de questionamento, já que levantar a dúvida é uma das ações mais saudáveis que nós temos nesse trabalho de investigação. Então, temos que sempre nos mobilizarmos nesse sentido. Mas, paralelamente a isso, fazer com que os resultados dessas pesquisas se transformem em instrumento de transformação pessoal. Como eu falei para vocês, de nada vale o conhecimento se nós não tivermos a transformação resultante dele. De nada vale, ou melhor, mais vale a transformação do que o conhecimento, mas a transformação se tornará muito mais efetiva se junto a ela tiver também o conhecimento e o entendimento do porquê das coisas, o porquê ser bom, o porquê ser caridoso, o porquê conter os vícios, o porquê conhecer o mundo espiritual. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso capítulo 1, né? O próximo item, como eu falei para vocês, o próximo capítulo vai ser o capítulo 2, que trata de Deus. Depois aqui embaixo nós temos como subitens a existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. Ou seja, nós teremos aqui uma visão geral de Deus, de sua potencialidade e dos mecanismos que são utilizados para o nosso desenvolvimento. Então, por que você acredita em Deus? Por que você acha que Deus te acolhe a todos os seus momentos?